Graça e paz, irmãos. Nós estamos reunidos por causa dele, por meio dele e para ele. Esse nome é Jesus, a qual todo joelho há de se dobrar, nos céus, na terra, debaixo da terra, porque só neste nome, este único nome, tem todo o poder, é o único Senhor, é o único Salvador. O louvor é para ele, essa comunhão é para ele, essa igreja é para ele. Tudo aqui é para ele. Que alegria nós estarmos juntos. Privilégio estarmos com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Trago um abraço dos irmãos de Rio Preto, afetuoso e bem apertado. Irmãos, eu quero nesta noite compartilhar com a igreja sobre o tema regeneração versus santificação. A palavra de Deus nos diz bem claramente que nosso Deus é santo. Deus é santo. E sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Uma coisa é certa, um fato é incontestável. O nosso Deus e o nosso Pai, o amado de nossas almas, Ele jamais há de abrir mão de uma prerrogativa sobre nós, pois Ele tem todo o direito, e pelo seu Espírito e palavra, há de cumprir isso em nós. A questão da santidade. Um povo santo é um povo separado. Um povo santo é de propriedade exclusiva dele. Eu quero lhe dizer nesta noite que o nosso Deus e Pai tem um grande ciúmes pela sua igreja, pelo seu povo. E o desejo dele é nos conformar, formando a cada dia o seu Filho em nós. O projeto dele é nos deixar a imagem e a semelhança do seu Filho amado, Jesus Cristo. Porque ele começou uma boa obra em nós e há de completar até o dia final. Irmãos, já fomos regenerados. Quantos aqui creem na sua regeneração? Não precisa responder a mim, apenas ao seu coração. Se você crê na sua regeneração, agora nós estamos no caminho da santificação. Porque a regeneração é um ato que Deus, sendo o único executivo deste assunto, promoveu a todos nós através do seu amado Filho Jesus Cristo, naquela cruz. Eu não podia fazer nada para regenerar-me, e nem você. A regeneração é um ato de Deus. É aquilo que dentro da teologia é chamado de monergismo. Um só, um único poder operando para nos trazer vida. Deus nos concedeu vida, estando mortos em delitos e pecados. Ele, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos regenerou em Jesus Cristo.
É Ele que tem o poder de dar vida ao que estava morto espiritualmente. Ele nos deu essa vida. Isto é regeneração. Agora, no que diz respeito à santificação, já não é somente o monergismo, mas um sinergismo. Somos, por meio da graça, cooperadores de Deus nesse processo da santificação. Nós estamos cooperando com Ele nesse trabalho. Deus trabalhando em nós, cooperando com Ele, Ele efetuando tanto o querer como o realizar em nossa alma, para que estejamos conformados à sua vontade, que é boa, agradável e também perfeita. O Senhor deseja ver um povo santo, porque somente os salvos podem ser santificados e conformados à imagem e semelhança de Cristo. Irmãos, o nosso velho homem, o nosso passado, já foi crucificado com Cristo. É um fato. Nós cremos nisto. Agora o nosso presente é por meio de Cristo ressurreto e nosso futuro a esperança que o Senhor voltará e com Ele para sempre viveremos. Mas nesse intervalo entre a regeneração e a glorificação, nós estamos sendo santificados. Porque você é dele. Porque ele o tornou um novo homem e uma nova mulher. Todos aqueles que receberam a vida de Cristo, mediante a sua ressurreição, o nosso atual processo é a santificação diária. Uma santificação diária. Com isto, eu quero convidá-los a abrir comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, o verso 18. Vamos ler juntos? Amada igreja, Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu gostaria de ouvir a voz da igreja, a voz dos meus irmãos. Portanto, vamos ler novamente. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A igreja pode assentar. E vamos orar. Nosso Deus e Pai, abrimos a Tua palavra, mas é o Teu Espírito que abre a nossa mente e os nossos corações. A Tua palavra foi inspirada pelo Espírito. Da mesma maneira, precisamos ser vivificados pelo mesmo Espírito. O Espírito da palavra, o Espírito da graça, o Espírito de súplica e de misericórdia. Venha operar em nossos corações nesta noite. Queremos e que o Espírito coloque em cada alma o anseio, o desejo de experimentar a plenitude do Espírito. Para a glória de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, somente a pessoa do Espírito pode nos santificar à medida que buscamos
sermos cheios do Espírito. Quais as características desta santificação em curso, na qual nós estamos no processo desta santificação? Quando foi que ela iniciou em nossas vidas? Quando fomos regenerados. A partir do momento que ganhamos uma nova vida em Cristo, Deus começou uma obra de transformação de dentro para fora na vida dos seus amados filhos. E é um processo, amados irmãos, que só terminará quando formos promovidos à glória. Nós estamos sob nova direção. A direção do Espírito. Porque todo aquele onde habita o Espírito é porque é filho de Deus. E o Espírito só está trabalhando nos filhos de Deus. Todo crente feito filho de Deus reagem a algumas características desta santificação. E nesta noite eu quero compartilhar com a igreja alguns movimentos da operação do Espírito em nós e nós cooperando com o Espírito de Deus nesse processo de santificação, a qual eu creio que o Espírito nesta noite também confirmará em tua alma que você está nesse processo, como eu também estou. Porque Ele é fiel para completar em nós aquilo que começou, através da sua palavra. Irmãos, primeiro ponto que eu quero levantar com a igreja, para que você perceba, e eu também, que o Espírito está trabalhando em nós. De uma maneira ininterrupta. Porque Ele tem zelo por nós. Volto a dizer, você tem um pai que tem ciúmes de você. Que está nos vigiando, como andamos, como nos comportamos, como pensamos, como agimos, como reagimos. Ele está de olho, como a menina dos seus olhos, todos os dias. Primeiro ponto, por favor, vamos ler juntos, igreja. Atos, capítulo 17, o verso 11. Atos 17, o verso 11. A igreja pode me acompanhar, como também fazer a leitura deste versículo. Atos 17, 11. Leiamos. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Irmãos, preste atenção nisto. Os irmãos de Bereia, como os de Tessalônica, receberam a palavra. Porém, os de Bereia, diz aqui a palavra de Deus, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Pois examinavam as Escrituras uma vez por semana. Eles examinavam as Escrituras uma vez por mês. Uma vez a cada trimestre, uma vez a cada semestre, uma vez por ano? Não. Diz a palavra de Deus que eles a examinavam dia a dia. O que isso significa, amados irmãos? Que examinar as Escrituras para conhecer ao Senhor e dele aprendermos é a essência da vida cristã. A palavra de Deus
Deus, inspirada pelo Espírito, concedida a nós, colocada em nosso colo, que está diante de nós, nós precisamos conhecer o Deus da Bíblia. Nós precisamos conhecer o Senhor da Bíblia. Nós precisamos ter paixão pela palavra de Deus. Nós precisamos querer, a cada dia, conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para termos comunhão com Ele, é através da sua palavra. Certa vez, há uns dias atrás, eu ouvi um amigo, pastor, falando que ele entrou num avião e ele abriu as escrituras na sua poltrona, começou a ler uns textos da palavra e a pessoa que estava ao seu lado começou a falar com ele, dizendo assim: olha, eu conheço muitas histórias da Bíblia. Davi e Golias, Sansão e Dalila, a Arca de Noé, a história de Abraão. E ele foi contando que conhecia as histórias da Bíblia. E esse irmão que estava lendo as Escrituras fez a seguinte pergunta para ele: você conhece as histórias da Bíblia? Mas eu gostaria de lhe perguntar, mas você conhece o Deus da história? Porque uma coisa é você conhecer as histórias bíblicas, outra é você conhecer o Deus da história. E essa pessoa que estava ao lado desse irmão era Zezé de Camargo. Conhecer a Bíblia, mas não conhecer o Deus da Bíblia, tem muita diferença. Por isso nós precisamos examinar as Escrituras. Nós precisamos ir com paixão pelas Escrituras. Porque feliz é o homem que medita nas Escrituras de dia e de noite. Ali está o seu prazer, ali está a sua alegria, ali está o seu contentamento, porque isso faz parte da nossa santificação. O Senhor vai colocando em nossa alma o desejo pela sua palavra. O Senhor vai abrindo o nosso entendimento, iluminando a nossa mente de tal ponto que nós vamos chegar. Eu não posso viver sem esta palavra. Eu preciso parar e nela meditar de dia e de noite. Por quê? Porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Devemos guardá-la em nossos corações para não pecar contra Ele. Achei as tuas palavras e as escondi no meu coração, porque elas são mais preciosas do que o ouro, são mais valiosas do que todas as riquezas que há no mundo. É a palavra de Deus. A partir do momento que nós vamos com sede a esta palavra, é porque Deus está operando santificação em nossa alma. E Ele não contabiliza os dias de falta, mas a cada dia Ele nos dá a oportunidade de conhecê-lo cada vez mais, a cada dia. Irmãos, nós temos as Escrituras na mão, porque aqueles que desejam conhecer a Cristo vão para as Escrituras. Não é de ouvir falar. Como é precioso nós estarmos aqui nesta noite, abrindo as Escrituras, falando das Escrituras, falando do Deus das Escrituras, que é Jesus Cristo, porque ela aponta para aquele, o crucificado e o ressurreto, como disse o apóstolo Paulo, porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É o grande assunto das Escrituras, é o Deus crucificado pelos nossos pecados, mas que ressuscitou para ser a nossa vida juntamente com Ele. É o grande assunto. Então, a cada dia nós vamos ter sede por conhecê-lo. É esta a palavra. Que o Espírito de Deus derrame em cada alma um profundo anelo por Cristo. Por isso, na reforma do século XVI, dos sola é sola escritura, somente as Escrituras.
Aonde que está a segurança da nossa alma? Aonde que está a segurança da alma crente em Jesus Cristo? Aonde está a firmeza para os nossos pés? Somente nas Escrituras. Irmãos, todos aqueles que andam pelo solo fértil das Escrituras, seus pés jamais hão de vacilar. Jamais iremos escorregar se andarmos pelo asfalto seguro da palavra de Deus. Que sejamos como os bereanos, que amam a palavra de Deus. Como disse também um outro irmão do século XVI, eu só tenho uma paixão, e esta paixão é Cristo. O conde de Zinzendorf, este irmão, eu só tenho uma paixão, e esta paixão é Cristo. Irmãos, quando é que a nossa alma vai estar a cada dia apaixonada por Jesus, o nosso Senhor e Salvador? A partir do momento que nós amamos a sua palavra. A partir do momento que nós bebemos da fonte da sua palavra. Eu quero beber desta água. Eu quero me alimentar, porque ela dessedenta o que está com sede e mata a fome daquele que tem também fome. Porque Ele é o pão da vida. Está tudo aqui diante de nós. Nós nos alimentarmos desta palavra. Tenha paixão pela palavra de Deus. É o primeiro ponto que marca que nós estamos nesse processo de santificação. Segundo ponto, irmãos, muito importante, uma característica de quem está sendo santificado pelo Espírito da palavra. Fomos perdoados para perdoar. Todo crente que está sendo santificado leva a sério o perdão, porque sabe que também já foi perdoado. Todo perdoado libera perdão. Todo perdoado vive a perdoar, porque sabe o do quanto já foi perdoado. E essa dívida da qual ele foi perdoado é uma dívida impagável. E há de nós, se não aprendermos a perdoar. E quando liberamos o perdão, esse perdão também não é nosso. Esse perdão é de Cristo, que vive em nós. Por isso esse perdão deve sempre fluir. Deve sempre ir na direção daqueles que precisam. A começar por mim e também por você. Irmãos, é livre quem é perdoador. É livre quem é perdoador. Passamos por trancos e barrancos, desaforos e desencontros. Há muitos nas prisões da amargura, trancafiados por abusos e decepções. Muitos que por causa de discussões e agressões vivem amargurados na cadeia do vitimismo. Na cadeia do vitimismo. A cela da amargura nos afastam da comunhão e do caminho da restauração. Certamente todos aqui, as ofensas lesionam a nossa alma, mas acima dessas lesões o perdão deve prevalecer no espírito da graça. Se você está sendo santificado, você se torna também um perdoador. Se você está sendo santificado, você jamais há de reter um perdão a quem deve receber perdão. Porque ora nós somos os ofensores, ora nós somos os perdoadores. E também aqueles que somos perdoados. Quantas vezes, até mesmo sem saber, eu ofendi algum irmão? Foi com palavras, ou foi mediante um gesto, foi diante de uma alteração de voz, de comportamento. Eu falo, meu Deus, tem de misericórdia. E quantos também já me ofenderam, mas eu não posso dormir com a lembrança do rancor, da amargura, porque quem não perdoa o irmão, quem não perdoa aquele que lhe ofendeu, vive na prisão. E você foi libertado para viver livre e não aprisionado.
Então, todos aqueles que estão sendo santificados têm prazer em perdoar. Todos aqueles que foram perdoados por meio de Jesus Cristo vão sempre poder, por meio da sua graça, liberar perdão a quem quer que seja. Não viva, por misericórdia, nas grades invisíveis das amarguras, dos rancores. Não ponha a sua cabeça no travesseiro com a lembrança de algum ofensor. Perdoe. Perdoe. Porque é uma característica daquele que está sendo santificado. Certa vez, eu recebi de uma certa pessoa, eu pisei na bola. Porque se tem alguém que pode pisar na bola com você, é esse que está diante de você. E eu pisei na bola com esta pessoa. Possivelmente não somente ela, mas deve ter outras aí na galeria. Mas que no final o resultado é perdão. E eu pedi perdão para esse irmão. Aí, pedindo perdão, falando, falei assim, mas eu não te perdoo. Falei, meu Deus, se todo filho de Deus deve ser um perdoador, meu Deus, opera. Opera com a sua graça. Porque como não perdoar? Se nós já fomos perdoados por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos delitos e transgressões. Se Ele de fato lhe perdoou, não tem ofensa ou culpa da qual você não possa perdoar, quem quer que seja. Irmãos, o perdão é coisa séria, porque ou nós vivemos como livres, ou nós vamos viver como encarcerados. Mas o Espírito de Deus está trabalhando santificação em nós. E à medida que as coisas vão acontecendo em nossas vidas, nós vamos aprendendo a perdoar. Porque é melhor viver livre do que viver livre, mas encarcerado. Tem muitas pessoas, ou muito mais pessoas, que estão livres, mas estão presas, do que aqueles que literalmente estão presas lá, seja a prisão que for. Tem muita gente, e possivelmente do nosso lado, que estão presas nos ressentimentos, nas amarguras, nas decepções e assim por diante, que está do nosso lado. Hoje é o dia da alforria. Nós precisamos emancipar aqueles que nos ofenderam, para que possamos viver com um coração leve e uma alma alegre no Senhor. Todo que está sendo santificado é um perdoador. Vamos ler comigo, por favor, Colossenses capítulo 3, o verso 13. Colossenses 3, 13. Você pode chegar aí com a sua Bíblia, seja no iPhone, no iPad, no celular. Vamos lá. Colossenses 3, 13. Diz assim a palavra de Deus: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. A palavra de Deus é terapêutica para a nossa alma. Como Ele vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros. Irmãos, se há alguma ofensa, se há algum delito, meu para contigo, ou de você para comigo, que o resultado final seja perdão. Que possamos aprender a perdoar uns aos outros. Porque este ou aquele homem ou aquela mulher, nós não somos perfeitos, mas tem um Deus perfeito que está concluindo em nós uma obra perfeita, a qual nesse pacote de perfeição está incluído o perdão. Que possamos perdoar as falhas, que possamos aprender a perdoar os pecados, que possamos aprender a perdoar aquele que pisou na casca da banana,
aquele que escorregou não só uma, mas duas, inúmeras vezes, que possamos aprender a perdoar uns aos outros, porque nós somos falhos, mas o Deus que está dentro de nós é um Deus perfeito. E nós temos que olhar sempre para Ele e não para as pessoas. Eu quero olhar para o pastor Newton, não vejo somente o Newton, eu vejo além, eu vejo Cristo no Newton. E assim em cada um de nós, ao olhar uns para os outros, não somente o irmão, aquela figura que você sabe que não é perfeita, mas olhando para o Deus perfeito que está habitando dentro dele. Isso é tão maravilhoso para nós. Terceiro ponto, irmãos, importante nesse processo de santificação, é que a congregação, a igreja militante, o seu rumo é a congregação celestial. A igreja militante está aqui reunida nessa noite, mas o nosso rumo é a igreja triunfante. Nós estamos aqui como igreja, porque a igreja nascente do século I, ou a igreja primitiva, eles viviam esta piracema divina. Eu acho isso aqui muito importante. Vamos ler Atos 2, 44? Por favor, Atos 2, 44. Percebam como viviam os irmãos do primeiro século. Atos 2, 44. Vamos ler juntos? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos repetir? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, os filhos de Deus estão em combate. Caminham para a glória de Deus e trabalham por meio da graça, proclamando o evangelho e servindo uns aos outros no corpo de Cristo. É de vital importância a igreja ser edificada pela comunhão de seus membros. Os irmãos do primeiro século, todos os que creram, estavam juntos. E tinha algo em comum. Irmãos, que coisa gloriosa, que é uma característica da santificação. É a nossa comunhão, é a nossa união, é o nosso relacionamento uns com os outros. Na igreja não deveria haver divisões. Na igreja não deveria haver facções. Na igreja não deveria haver grupos aqui, grupos acolá. Um contra, outro a favor. Um positivo, o outro negativo. Os irmãos do primeiro século, diz a palavra de Deus, todos os que creram. Nós precisamos crer de fato e de verdade na nossa morte e ressurreição com Cristo. É um ponto que Ele já decretou sobre a nossa vida. Agora, como fruto da vida do Cristo ressurreto em nós, nós temos comunhão, nós temos relacionamento, nós caminhamos juntos. Aqueles irmãos tinham tudo em comum. Hoje nós vivemos uma coisa fora do comum na igreja. Os homens buscam poder. Os homens buscam status. Muitos querem ser o dono da igreja. Meus irmãos, a igreja é de Cristo. E o corpo é de Cristo. E o corpo é um só. Onde Cristo é o cabeça, nós não podemos ser chefe. Onde Cristo é o cabeça, nós não podemos ser dono de nada. Pelo contrário, o corpo se alegra porque tem um cabeça. O cabeça é Cristo. E nós somos o seu corpo. E cada um é membro desse corpo. E é importante a igreja militante caminhar junto. A igreja militante, ela deve ter um alvo. A igreja militante, ela deve ter um foco.
ela deve caminhar por meio de uma visão. A visão é conhecer a cada dia a Cristo crucificado e ressurreto e torná-lo conhecido em todo lugar por meio da sua graça e através da sua palavra. Deve ser a nossa visão. E estamos em acordo, porque a palavra de Deus sela este acordo e nós temos tudo em comum. Irmãos, é de vital importância a igreja ser edificada pela comunhão de seus membros. Servir uns aos outros é o mais forte slogan da graça na vida dos filhos de Deus. Vocês sabem quem é o maior na igreja? De acordo com a nova definição dada por Jesus Cristo, sabe quem é o maior no reino de Deus? É aquele que serve. É aquele que serve. Se você está servindo ao corpo de Cristo, se você está servindo com alegria, com prazer, com desprendimento à igreja de Cristo, você é o maior no reino de Deus. É aquele que serve. Irmãos, aquele que serve ao Senhor e serve a sua igreja não tem tempo para criticar. Aqueles que servem ao Senhor não dão trabalho no reino de Deus. Estão trabalhando. Eles estão trabalhando, eles estão servindo. Eles não ficam preocupados com posições, com reputação, com privilégios, com isto e com aquilo. Quem está servindo não está preocupado em ser primeiro, porque ele sabe quem é o primeiro. O primeiro é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos apenas servos. Irmãos, isso é tão precioso na igreja de Cristo. E independe da idade. Desde o mais novo na igreja ao mais velho. Desde ao babando ao caducando. Todos aprendendo no Espírito da graça a servir uns aos outros. Nós precisamos servir aqueles que estão babando. E nós precisamos também aprender a servir e a guardar aqueles que são mais velhos. E assim, uns servindo aos outros. A igreja, ela deve ser solidária e no amor do Senhor unida. Somos colaboradores de uma igreja que cresce com os salvos à medida que vem do Senhor, através da exposição de sua palavra. Como que a igreja cresce? Na dispensação da palavra de Deus. Os discípulos do primeiro século pregavam a palavra em todo lugar e em todas as partes, onde as portas eram abertas. E diz lá em Atos que o Senhor, a cada dia, acrescentava os que estavam sendo salvos. É assim que Deus age. Não somos nós que enchemos igreja. É Deus. É Deus quem traz os seus, mediante a pregação fiel da sua palavra. Precisamos pregar a palavra. Irmãos, não podemos reduzir o recinto da pregação somente aqui. Aonde você está? Lá no seu trabalho, lá na escola, lá na faculdade, lá na universidade. Aonde nós estivermos, nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho. E uma vez que o Evangelho de Cristo é anunciado, é certo que o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Este homem pode ser convertido, pode ser conduzido ao arrependimento quando pregamos. Irmãos, não perca essas oportunidades. A igreja atual é a igreja militante. Então nós estamos em combate. Nós estamos aqui a serviço dos reis e Senhor dos senhores. Não foram a anjos que ele deu esta incumbência, mas aos homens por ele regenerados e que estão sendo santificados. Eis aqui a minha vida e espero que a sua vida também. Quarto ponto, irmãos, que faz parte do processo de santificação. É uma congregação fervorosa e empática. A igreja fonte,
assim viviam. Vamos ler Atos 2, 47? Atos 2, 47. Vamos ler juntos. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, uma igreja fervorosa e empática. Uma igreja que não tem um brilho natural. O seu brilho é Cristo, é decorrente de Cristo, é por meio de Cristo. A igreja brilha, não porque ela tem luz própria, mas porque é a luz do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja deve ser simpática, sim, não falsa e nem hipócrita, porque ela deve trazer o caráter do seu Senhor. É uma igreja simpática, que contagia quem nela não está, os que estão lá fora. Que o mundo lá fora possa ver esta igreja com simpatia. Aquele povo é terno, aquele povo é amoroso, aquele povo é misericordioso, aquele povo verdadeiramente é santo. E por quê? Porque tem um Senhor que está operando na vida de cada um deles. E esta igreja do primeiro século, ela contava com a simpatia dos que estavam lá fora. Eles olhavam para esta igreja e algo diferente havia nela. Irmãos, eu pergunto, esta chama, esta vela, este fogo, esta luz, porventura acabou? Não. O Senhor da igreja continua brilhando na sua igreja. Ele continua operando através da sua igreja. Irmãos, não se coloca uma luz, uma vela, como disse Jesus, debaixo da mesa, mas no lugar mais alto, para que possa iluminar a todos que estiver ao redor. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela brilha, porque o brilho é de Cristo. Que o Senhor continue brilhando na sua amada igreja. Porque, irmãos, a igreja fervorosa no Espírito, ela é acolhedora e receptiva. Irmãos, como é gostoso uma igreja acolhedora e receptiva. As pessoas terem prazer de estar reunido com a igreja. Uma igreja simpática, uma igreja amorosa, uma igreja fervorosa. Uma igreja no espírito da graça e na firmeza da palavra de Deus. Como essa igreja é gostosa. Assim, não, mas essa igreja ela é do passado. Não, o Deus do passado continua sendo o Deus do presente e é o Deus do futuro. O Deus que trabalhou no passado é o Deus que continua trabalhando na igreja do presente. Irmãos, se Deus, através de homens como nós, como por exemplo, John Wesley, no século XVIII, o Senhor incendiou a Inglaterra através de John Wesley, através de Jonathan Edwards. O Senhor Deus incendiou a igreja através de muitos homens do passado. Seus países, sua cidade, seus estados, suas províncias não foram mais as mesmas a partir deles. Por que esta igreja também não pode assim brilhar no dia de hoje? Se o Espírito é o mesmo, se o Deus é o mesmo, se é o mesmo Senhor, é o mesmo governante e Ele é soberano sobre todas as coisas. Irmãos, a igreja é do Senhor e Ele brilha através de nós. Que esta igreja venha contar com a simpatia de todos que estão aqui ao seu redor. A igreja, ela deve contar com a simpatia de todo o povo. Que sensação, que prazer, né, irmãos? Que sentimento tem os de fora ao ver a igreja de Cristo? Se os irmãos me permitam, mais um ponto importante, o quinto, até pegando algo que falamos pela manhã, um quinto elemento de que nós estamos sendo santificados se encontra em Atos, capítulo 1, o verso 14.
1,14. Diz assim a palavra de Deus: todos estes perseveravam unânimes em oração. Uma alma que está sendo santificada, um homem, uma mulher que está sendo santificada pelo Espírito da palavra, é um homem de oração. É um homem de oração e de coração, quebrantado e contrito, a qual o nosso Deus jamais desprezará. Um homem de oração. Irmãos, percebam que o desejo de orar é um desejo legítimo que está inserido pelo Espírito no íntimo de toda nova criatura. Irmãos, nós precisamos tomar água todos os dias, principalmente nesta seca, neste calor, nesses dias calorento, dias escaldantes. O que nós precisamos? Tomar muita água. Esse copo está vazio, mas precisa ser colocado água. E água nós precisamos beber. Irmãos, se nós precisamos beber 2, 3 litros de água por dia, e a nossa alma? Como pode ser abastecida? É através da oração e da palavra de Deus. E assim a igreja da fonte viviam. Todos perseveravam unânimes em oração. Porque, irmãos, o processo da santificação mediante o Espírito nos mantém ativos na oração sem cessar. Sem cessar. Eu gosto muito do pregador do século XVII, Matthew Henry, que ele disse assim: a Bíblia é uma carta que Deus nos enviou. A oração é uma carta que enviamos a Ele. Uma relação gostosa, né? A Bíblia é uma carta que o teu pai, enviou para você. E a oração é a carta que devolvemos para Ele. Precisamos orar. Faz parte do processo da nossa santificação. Uma alma sendo lapidada, trabalhada pelo Deus de toda a graça. Irmãos, quantas cartas ainda não foram postadas? Digo, em relação à oração. Envie essa carta ao Todo-Poderoso. Não deixe de colocar todos os assuntos diante dele. Segundo ponto, sétimo ponto, melhor dizendo, sexto ponto, é que nós não podemos ignorar os dons recebidos a serviço dos santos. E aqui eu quero concluir. Nós não podemos ignorar os dons recebidos a serviço dos santos. Por favor, podemos ler 1 Timóteo, capítulo 4, o verso 14. 1 Timóteo 4, 14. Diz assim a palavra de Deus: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Irmãos, você está sendo santificado. Não te faças negligente para com o dom que Deus lhe deu. Eu creio que todos aqui, os que creem em Jesus Cristo, preste atenção nisso, que creem em Jesus Cristo, que foram regenerados e que estão sendo santificados, todos os que creem nele e que estão nele e ele está em você, você recebeu dom do Espírito. Pelo menos um dom você tem. Pelo menos um dom você tem. Porque foi ele que te deu. Ele não iria te dar uma salvação não acompanhada de dom ou de dons. Ele te deu algo. Para servir a quem? Ao corpo de Cristo.
Ele pode lhe dar o talento para tocar um instrumento. E junto com esse talento, o dom para poder ministrar adoração e louvor a Ele. Você pode ter recebido o talento da palavra. Você tem um talento, você gosta de ler as Escrituras, examina as Escrituras, mas Ele lhe deu um dom para que você seja mestre na palavra, para que você seja um doutor na palavra, para o serviço dos santos. Tem irmãos e irmãs aqui que pode ter recebido do Senhor o dom para aconselhar casais, para trabalhar com jovens, para trabalhar com crianças, para trabalhar com pessoas mais de idade, para incorporar na igreja do Senhor Jesus Cristo ministérios, para ajudar, auxiliar, cooperar. Todos que estão em Cristo e Ele está em você, você tem um dom. Irmãos, e a igreja só pode caminhar se todos foram cooperadores, colaboradores. Não existe, meus irmãos, o dom do banco. O dom do banco não existe. O Senhor não chamou ninguém para ficar no banco. Ele nos deu a capacidade, pelo seu Espírito, dons e talentos para servirmos ao corpo de Cristo, a igreja. Meus irmãos, se coloque à disposição, não negligencie o dom que há em ti. Quantos não enterraram já esse dom? Mas é um dia muito oportuno para desenterrá-lo e colocá-lo de volta a serviço do Rei dos Reis e o Senhor da Glória. Irmãos, quero concluir então dizendo uma coisa. Há duas coisas para as quais não há esperança. Preste atenção. Há duas coisas para as quais não há esperança: salvação sem Cristo e salvação sem santidade. Fora de Cristo, fora dele não há salvação. Ele é o único. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro além de mim. Não há salvação sem Ele. Não há salvação sem cruz. Não há meio do homem ser regenerado que não for por meio da morte com Cristo. Para o pecado, para na ressurreição dele andar em novidade de vida. Não há, fora de Cristo não há. Como também não há, uma vez salvos por ele, salvação sem santidade. Que esta igreja, por meio da graça de Deus e o Espírito de Cristo, seja uma igreja em processo contínuo de santificação, onde todos, sem exceção e sem exclusividade, todos sejam tochas, velas que brilham o brilho de Cristo nesse mundo. Que o Senhor que começou uma boa obra em nós, Ele venha completar e há de completar até o dia final, para a sua glória e para o seu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos curvar nossa cabeça por um momento. Ó Deus trino e santo, fazes de nós, fazes de mim como és tu. Santo, santo, santo. Paixão pela tua palavra. Paixão pela tua palavra. Que possamos experimentar, conceder perdão a quem precisa.
Que possamos experimentar o andar de uma igreja militante neste mundo. Que possamos experimentar também o fervor no Espírito e sermos uma igreja com empatia e não apáticos. E que possamos ser uma igreja também que persevera, unânimes em oração. Uma igreja que não ignora os dons recebidos a serviço dos santos, para que o teu nome seja para todo sempre engrandecido e glorificado. Eis aqui a tua igreja. Eis aqui todos nós diante de ti, ó Pai amado. Alegres, contentes, e que o teu Espírito, que começou esta boa obra em nós, através da sua palavra, continue nos aperfeiçoando. Em nome de Jesus. Amém.